seguimos aqui nos Congressos Paróquias de Gestão Eclesial 2025 e agora tem uma pessoa muito especial aqui para conversar com a gente. Ela que é advogada, especialista em terceiro setor e organizações religiosas, especialista em compliance aplicável a entidades religiosas em terceiro setor, consultora preventiva e palestrante de temas pertinentes ao terceiro setor. Também é autora de formações específicas para bispos, cleros, ecônomos e conselhos econômicos. Doutora Patrícia Lange. Boa tarde, doutora. Obrigada por aceitar conversar com a gente um pouquinho. Boa tarde, Poliana. É um prazer meu estar aqui com você nessa tarde. A senhora esteve aqui, né, em 2 momentos diferentes, acabou de finalizar sua participação na última palestra, né, do Congresso. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre os temas que a senhora trouxe para reflexão no Congresso, né? A primeira deles é liderança servidora na gestão participativa. Gostaria de saber um pouco qual foi o contexto que a senhora abordou. A liderança participativa, eu trouxe para eles o conhecimento de que eu fiz uma situação diferente. Eu trouxe uma dinâmica para a construção de uma pirâmide, demonstrando para eles que a base começa por uma base forte. E essa base forte é a figura do padre, do pároco, né? E este pároco, ele, uma vez que ele vem para a paróquia com o sentido de humildade, com o sentido de colaborar com a comunidade e sendo um verdadeiro exemplo cristocêntrico, com a ajuda dos leigos da comunidade em geral, com o CPP e com o CAEP, eles conseguem construir uma comunidade uma igreja bastante forte, uma comunidade forte. E a dinâmica de início foi eles construírem uma pirâmide, começando pela figura do pároco, a base forte, a construção da pirâmide e com os marshmallows. Foi interessante isso, porque em 5 minutos eles aproveitaram bem e captaram a mensagem. E para a senhora, qual a importância, né, da estruturação mesmo profunda da base dessa pirâmide para o contexto em que as outras lideranças, ministérios e participativos na igreja realmente se sintam seguros para desenvolver o seu papel? Na igreja, a gente tem que ter consciência que na participação da comunidade, a igreja somos todos nós, né? Mas temos que ter a consciência de que a figura do pároco é importantíssima. É ele quem nos conduz, mas a igreja só acontece com a participação dos leigos. Agora, leigos capacitados, leigos instruídos, leigos que estão ali com a vontade de servir a igreja e servir a Deus, com um pároco, com a vontade e a humildade de servir a Deus e a igreja e a comunidade, constrói uma comunidade muito participativa, uma igreja forte. E com isso, quem ganha? Quem ganha é evangelização. E quais são as principais dificuldades que a senhora enxerga nesse processo, né, que os padres enfrentam na construção dessa gestão? Olha, a maior dificuldade que os padres têm é especificamente na área de gestão. Por quê? Porque eles não são formados para ser gestores. E aí eles ganham uma paróquia e têm que se deparar lá com a administração financeira, com a administração de recursos humanos, uma série de situações que o padre tem que trabalhar no dia a dia, na área de gestão, e que, acima de tudo, ele tem que se preocupar com levar as questões pastorais e religiosas da comunidade. Então, ele tem que trabalhar muito a questão pessoal dele, para que ele não fique doente. Hoje a gente está tendo muitas perspectivas e questões de burnout aí, né? O cansaço pelo trabalho, porque a questão de gestão demanda muito na igreja, e se o padre não tem experiência e os leigos também não têm experiência, se torna mais difícil, né? Mas a igreja vem proporcionando
muita formação para os leigos e para os padres, por iniciativa até dos próprios leigos, como é o caso aqui dos congressos Conadis, Economatos, Conaspar, né, que acontece anualmente e que os leigos e os padres vêm para receber conhecimento e fazer mais formações e poder voltar para suas paróquias, para suas comunidades com mais conhecimento e poder aplicar, poder executar. Aí, partindo então para o Economatos, a senhora já trouxe um tema mais complexo, mais denso, né? Que é transparência, compliance, LGPD e o cenário atual. Só o nome já diz, né, o tamanho da profundidade desse tema. Então, compartilhe um pouco com a gente sobre ele. Quando eu fui chamada novamente para o Economatos, eu sempre gosto de trazer temas que eu possa trazer e agregar valor aos ecônomos, especialmente aos ecônomos, que são os padres desse congresso. E aí eu trouxe como é que está o momento atual no Brasil, né? O que nós estamos passando no momento atual do Brasil. Então, trouxe diversas nuances do que está no Brasil, com relação à questão econômica, à questão social, né? O que pode vir por aí, e trouxe aquilo que vem exigindo de nós, como igreja, assim como vem sendo exigido também do Estado, do empresarial, que é a conformidade, a transparência, a compliance, né? E eu, recentemente, fiz a formação de compliance, hoje eu sou compliance officer, e adaptei a compliance para a igreja, principalmente para as dioceses, as instituições religiosas, de forma com que a igreja, de uma forma geral, as dioceses, as instituições religiosas, as entidades do terceiro setor, possam aplicar as regras da compliance nas instituições. Porque a compliance é um programa baseado em 5 pilares. E lógico que na área empresarial e na área estatal tem mais pilares, mas os cinco primeiros pilares se adaptam bem à igreja. E aí, então, baseia-se exatamente no quê? Transparência, a conformidade e o compromisso pela execução. Então, tratei disso agora à tarde com eles, foi um tema que eu percebi que despertou muito o interesse. Parece-me que os padres gostaram muito, né? E é esse o nosso caminho. O nosso caminho é continuar trabalhando pela evangelização e trabalhar pelos caminhos da legalidade, aplicando tudo aquilo que o Tratado Brasil-Santa Sé nos deu, não, que a gente não pode dizer que são direitos, mas que são o reconhecimento daquilo que a igreja já vinha desde o tempo em que a igreja estava à frente do Estado, né? E trabalhar com nossas paróquias, com as nossas instituições, porque a igreja continua sendo a maior entidade caritativa do planeta, né? E a nível de Brasil, ela é a instituição que mais detém escolas e hospitais no Brasil. Continuar trabalhando sempre pela legalidade nas regras, nos 5 pilares da compliance, né? Na transparência, na conformidade e no compromisso de estarmos sempre dentro daquilo que nos reserva de sermos uma entidade que as pessoas possam acreditar que nós estamos no caminho certo e que nós não temos a vocação para sermos uma igreja irregular. Quando a gente diz a palavra compliance, no mundo corporativo já é muito comum, né? Então as grandes empresas elas têm o setor de compliance, né? Mas quando a gente fala de religioso, de clero, é um termo que talvez seja novo, muito desconhecido para muitos, né? Então, qual é a importância de trabalhar esses temas na realidade paroquial
para ajudar, né, também nessa angariação de fundos e recursos para as instituições religiosas? Eu acho que a compliance aplicada na igreja é principalmente a transparência. Porque hoje o que se cobra das igrejas, vamos falar das igrejas de uma forma geral, é a transparência. Você aplica o seu dízimo na igreja, mas você quer saber para onde que está indo o seu dízimo. Aonde ele está sendo aplicado, se ele está sendo aplicado nas pastorais, no serviço social, na evangelização, né? Então, a compliance ela vem para o quê? Para estabelecer normas e regras de legalidade, de transparência dentro da igreja, dizendo assim, olha, nós temos uma conduta de transparência, de conformidade na igreja, que aquilo que você doa aqui está sendo aplicado lá, né? E isso para a igreja que recebe o dízimo, a doação do dízimo. Já para as entidades do terceiro setor, que a igreja tem muitas, né? Aí vamos exemplificar as Santas Casas de Misericórdia. Hoje, a compliance nas instituições do terceiro setor, que são as OSs, e são somente 2 as associações e fundações, para elas receberem recursos públicos, hoje elas precisam ter a compliance implementada, porque desde o seu programa, o seu projeto para receber aquele recurso, aplicar o recurso, ela tem que prestar contas. E tudo isso faz parte da compliance. Então, você não recebe mais recursos se você não tiver um programa de compliance implantado na instituição. E falando um pouco agora de congressos paróquias, né? A senhora já esteve presente aqui em outras edições também. Para a senhora, qual a importância de eventos como este para a formação e capacitação, né, do clero, dos gestores, dos agentes pastorais? Eu dou muita importância à formação e é uma das coisas que eu mais incentivo nas minhas palestras na igreja, é a formação contínua para o clero, para os leigos. E hoje mesmo eu disse como é que quer a igreja que os leigos trabalhem na igreja se eles não forem capacitados a conhecer, primeiramente, como é a estrutura da igreja, a estrutura interna da igreja, a conhecer quais são os documentos da igreja a nível de diocese, a nível de Santa Sé. A nossa igreja é muito rica em documentos, né? Mas é necessário uma formação contínua, é necessário, eu disse até hoje, não coloquem, e tem muitos contadores no Economatos, eu disse, não coloquem esse valor de cursos como despesa, porque isso na igreja é investimento. Todo padre que sai para um curso de gestão, e você vê que aqui nos cursos que estão tendo, foram tratados muitos assuntos, como no CONAGE ontem, tratou da saúde mental, tratou da questão da musicalidade na igreja, né? Tratou do patrimônio da igreja. Tudo isso é investimento para um padre que sai do seminário para ser sacerdote, não é? E os leigos? Como é que os leigos vão sair do seu local, investir, muitas vezes com muitas dificuldades? Então, a igreja precisa continuamente investir no sistema igreja, nos leigos, nos padres, nesse tipo de formação. Então, é muito louvável o trabalho que a Promocat faz através dos seus congressos, e creio que cada vez mais vai ser mais forte ainda esses congressos, porque o mundo de hoje ele exige de nós muito conhecimento.
A gente está sempre em busca, né, de trazer o melhor para a igreja, e também é pensando nisso que a gente traz, né, pessoas como a senhora para contribuir com essa formação, né? Então, em nome de toda a equipe da Revista Paróquias, a gente agradece a sua disponibilidade em estar sempre com a gente, e a gente espera estar juntos, né, em outros momentos também. Eu agradeço o convite a toda a equipe da Promocat pelo convite, e sempre é um prazer estar aqui com vocês, com toda a equipe, e dizendo que sempre que precisar de mim, estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada.